Terça-feira, né? Início de semana, a gente gosta de se cuidar. Vamos falar da nossa saúde? Às vezes as pessoas se olham, né, e falam assim, gente, será que é acne ou rosácea? Você sabe quais são as diferenças, como identificar e, claro, tratar e ter uma pele com saúde? Eu estou recebendo aqui hoje no Manhã Total a dermatologista Monique Naves. Monique, bom dia, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço pelo convite. E tem diferença, não tem, entre a acne e a rosácea? Quais são elas? Então, na verdade, assim, isso é uma dúvida bastante comum, né, no consultório, que eu recebo os pacientes lá. Muitas vezes um paciente que tem uma rosácea achando que tem acne e fazendo muitas vezes o tratamento errado para isso, por vezes até piorando, né? Então, assim, o que a gente tem que entender? A rosácea, ela é uma doença dos vasinhos, né, do rosto, é uma inflamação dos vasinhos do rosto. Essa inflamação, ela é crônica. O que quer dizer a doença crônica? Que ela não tem cura, né? Então ela tem controle. A gente vai tomar algumas medidas, algumas mudanças de hábito. A gente vai identificar fatores que podem piorar e também fatores que podem trazer um certo alívio para aquela paciente, né? Mas o paciente, vez ou outra, ele pode estar entrando em contato com situações que façam piorar de novo aquela rosácea. O estresse, por exemplo? Com certeza, estresse, bebida alcoólica, situações de calor, como sauna, por exemplo, alguns alimentos, né? Então, vez ou outra, isso pode sim ter uma piora. Eu quero pedir, pessoal, para colocar umas imagens que a doutora Monique mandou para a gente, né? Justamente tratando sobre a questão dessa diferença. Essa é o quê? Esse é um quadro de rosácea. Rosácea. Isso. Então, por exemplo, na rosácea a gente tem vários graus, né? Então a gente tem um quadro muitas vezes mais leve, que é um quadro onde a paciente tem só aquele rosto mais vermelho, muitos vasinhos, que vez ou outra dá aquela sensação de calor, aquela sensação de o rosto um pouquinho mais quente. Então temos aí algumas fotos de quadros mais leves, né? Já em outros casos, que é onde eu particularmente vejo que os pacientes mais confundem com a acne, são aqueles casos onde a rosácea já apresenta as pápulas, que são aquelas bolinhas no rosto, como a gente pode ver aí, né? Entendi. Ou as pústulas, que são aquelas bolinhas amarelas, que muitas vezes a pessoa olha no espelho, tem até aquela vontade de ficar manipulando. Esse já é um quadro de acne, tá? Então, assim, como vocês podem ver, são duas condições bem parecidas, mas nesse caso, um dos principais pontos para nós dermatologistas diferenciarmos um quadro de rosácea ou um quadro de acne é a presença dos cravinhos, né? Dos pontinhos pretos, pontinhos brancos. Por quê? Na rosácea, normalmente a gente não encontra, por se tratar de uma doença dos vasos, né? Já a acne, a gente está falando de uma doença da glândula que produz sebo, de regiões onde a gente tem pelos, né? Então, até a gente falando em regiões, normalmente podem acometer regiões parecidas, mas regiões diferentes também. Qual é essa diferença, então? Na rosácea, a gente fala de um acometimento mais no centro da face, né? Então, o acometimento, muitas vezes, pode acometer o queixo, um pouco a testa, principalmente as bochechas e o nariz. Já na acne, rosto, colo, região das costas, dos braços. Então, são todos sinais, né, que a gente tem que identificar antes da gente pensar num tratamento adequado. Antes da gente entrar na questão do tratamento, a acne e a rosácea, por exemplo, a acne é num período mais jovem, a rosácea também, né? E prevalece em quem mais, homens ou mulheres? Bom, a acne a gente tem um pico ali de aparecimento dela, né? Que é na puberdade, na adolescência, intimamente ligada ali aos hormônios, né? Dessa fase, tanto para homens quanto para mulheres. E pode persistir na vida adulta, principalmente quando a gente fala das mulheres, né? Então, não que não exista em homens, mas na vida adulta a gente tem inclusive uma condição característica que é a acne na mulher adulta, né? Já a rosácea, ela tem um aparecimento um pouquinho mais tardio, muitas vezes. Então, ela é mais comum nas mulheres
E nas mulheres ali após os 30 anos, 35 anos, então são algumas diferenças que a gente pode identificar. Mas lembrando que algumas vezes a gente encontra as duas situações juntas. Juntas.